Dia 20 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O poder do Espírito Santo. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João, capítulo 14, versículo 12. Quando Jesus veio à Terra como homem, ele fez muitos milagres. Como nos revela o Evangelho, nós também podemos viver uma história de milagres. Para que cada um de nós possa viver milagres, é necessário crer e servir a Deus. Servir ao Senhor é a melhor decisão na vida do ser humano, porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. O Senhor, que tem infinito poder nos céus e na terra, está nos dizendo que faremos obras grandiosas. Ele afirma que seremos usados de forma extraordinária para fazer coisas maiores do que podemos imaginar ou que nossos olhos físicos já tenham contemplado. Em seu ministério terreno, Jesus empoderou seus discípulos. Todos aqueles que aceitarem Cristo como único e suficiente Salvador terão a capacidade de realizar os mesmos feitos realizados por Jesus. Não somente isso, faremos coisas ainda maiores, conforme o próprio Senhor Jesus promete no Evangelho. O problema é que, muitas vezes, deixamos as mentiras do diabo dominarem a nossa mente e acreditamos que não somos capazes de realizar tais feitos. Somos tomados pela paralisia, pela falta de fé e ficamos inertes, sem provocar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos as obras que ele fez, e até maiores do que as que ele realizou. Você já está empoderado por ele. Acredite. A frase de hoje é: Deus é de fato infinitamente poderoso para fazer além do que pensamos. Hoje é o dia 171 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios, capítulo 11, e a palavra-chave de hoje é autoridade. O Senhor já deu autoridade para aqueles que seguem a Ele para realizar as obras que Ele realizou aqui na terra. O que falta é que cada servo, que cada serva do Senhor venha buscar, como diz aqui o título da mensagem de hoje, o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que capacita cada servo de Deus, cada serva de Deus, a realizar as obras que ele realizou. Você tem buscado o Espírito Santo, você tem orado e pedido a Deus: Senhor, eu quero receber uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Se você não tem orado dessa forma, eu convido você a orar dessa forma. Ore pelos próximos 20 dias, dizendo: Senhor, eu quero receber o poder do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me oriente, que o Senhor me inspire, que o Senhor me ensine. Insista pedindo a Deus que traga sobre a sua vida uma porção nova do Espírito Santo. Entrando aqui na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11,
Vamos ler os versículos 9 a seguir. Veja o versículo 9, o que Jesus disse para os que estavam seguindo a ele. Versículo 9: Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. O verso 10: Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. 11: Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? 12: Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? 13: Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, se você pedir a Deus o Espírito Santo, Deus dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. Outro texto bíblico que mostra Jesus conversando com os discípulos sobre o Espírito Santo está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Olhem o que Jesus disse para os discípulos: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus tinha ressuscitado e ele estava aqui nesse momento preparado para voltar para os céus. E ele deu últimas orientações aos seus apóstolos. E uma das últimas orientações para os apóstolos é que eles ficassem em Jerusalém e que eles aguardassem até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque quando eles recebessem o Espírito Santo, eles teriam poder para serem testemunhas de Jesus. E Jesus disse aqui, lendo mais uma vez aqui na tela o verso 8: Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era a cidade em que eles estavam, em toda a Judéia. Judéia é o estado, a localidade em que fica Jerusalém, e Samaria. Samaria era o território mais próximo ali e até nos lugares mais distantes da terra. Isso, aplicando para os dias de hoje, significa que quando buscamos, quando pedimos a Deus o Espírito Santo, Deus faz que ele venha sobre nós. E o Espírito Santo nos dá poder para que possamos ser testemunhas de Jesus. Primeiramente em nossa cidade, depois em nosso estado, depois nos países vizinhos e nos estados vizinhos e também nos países vizinhos e até nos lugares mais distantes da terra. É o Espírito Santo que traz a capacitação para falar a respeito de Jesus. Não só falar a respeito de Jesus, mas de viver Jesus. A força para vencer todos os vícios, todos os pecados, tudo que afasta o ser humano de Deus, vem com a presença do Espírito Santo. Por isso, ter o Espírito Santo é importante, porque tendo o Espírito Santo, o homem, a mulher, recebe poder para vencer os pecados e para falar e manifestar em sua própria vida, pelas suas palavras, pelas suas ações, aquilo que
vem de Deus. Essa ordem que Jesus deu para que os discípulos ficassem em busca do Espírito Santo foi a última ordem que Jesus deu. Veja aqui no verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Essa foi a última palavra que Jesus deu aos seus discípulos, que eles ficassem em busca do Espírito Santo. Então, isso mostra que foi a última orientação de Jesus para os discípulos, e isso mostra o quanto é importante buscar o Espírito Santo. Veja que no verso 10, eles ainda estavam olhando firme para o céu. Então, Jesus foi subindo, eles ficaram olhando para o céu, depois a nuvem cobriu Jesus, e enquanto eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles. E verso 11, e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Nesse versículo 11, nós podemos tirar uma aplicação para a nossa vida. Quando os anjos, esses dois homens vestidos de branco que apareceram ali para falarem aos discípulos, por que vocês estão olhando para o céu? Eles estão dizendo, por que vocês estão aí parados? Ficar olhando para o céu não resolve nada. Ele já deu a ordem, ele já deu a orientação, ele já deu a instrução. A orientação, a instrução, a direção é vocês buscarem o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, olhando para o céu, esperando que venha uma resposta de Deus, sendo que Deus já deu o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, você faz as obras que Jesus faz. Jesus disse isso. Então, quando você tem o Espírito Santo, você consegue entender a direção de Deus, perceber o que Ele quer de você, dirigir a sua vida em todas as áreas pelo caminho que Ele tem reservado e preparado especificamente para você. Quando ficamos de braços cruzados olhando para o céu, sem buscá-lo, nós ficamos sem direção e ficamos cheios de dúvidas, pensando o que Deus tem para mim. Então, esses homens disseram, o que vocês estão fazendo aí, olhando para o céu? E eles disseram, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus voltará. E Ele está esperando que eu e você, cada um de nós, faça aquilo para o que Ele nos chamou. Ele tem uma chamada para você, Ele tem uma chamada para mim, Ele tem uma chamada para cada filho, para cada filha dele. Mas você só vai perceber, entender, compreender aquilo que Ele reservou para você, se você buscar a Ele. E Ele voltará. E Ele quer que você tenha essa certeza, essa convicção. Você está vivendo a sua vida aguardando a vinda de Jesus? Ou você tem vivido a sua vida preocupado com esta vida? Há uma vida eterna. Que Jesus veio a essa terra entregando a sua vida para abrir o caminho da vida eterna. E é por essa vida que o cristão
deve lutar. É por essa vida que o cristão deve batalhar o seu dia a dia, vivendo essa vida, não para essa vida, fazendo tudo o que faz, seja na sua vida em qualquer área que for, lembrando, eu vivo para o Senhor. A minha vida é para a glória do Senhor. Eu estou aguardando a volta de Jesus. Agora indo para o versículo 12. Então, depois que eles ouviram essa orientação dos anjos, os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Versículo 13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. E os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Eles sempre, esse é o destaque do versículo 14, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. E o versículo 15: num dia desses de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então, nós vamos parar a leitura aqui. O propósito de fazermos essa leitura era dar esse destaque para o verso 14. Eles receberam a orientação de Jesus e o verso 14. Eles sempre se reuniam, todos juntos para orar, com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. O destaque do versículo 14 é que eles sempre se reuniam todos juntos para orar. Que você compreenda com esse texto a importância de participar das reuniões de oração. Nas reuniões de oração, com a oração com os irmãos, você tem a chance de receber o Espírito Santo. Se você sente a necessidade de buscar mais o Espírito Santo, vá às reuniões de oração e peça nessas reuniões: Deus, eu quero mais a presença do Espírito Santo na minha vida. Então, que você possa buscar o Espírito Santo, porque é o poder do Espírito Santo que nos ajuda a ser testemunhas de Jesus. É o Espírito Santo que dá força para vencer o pecado. É o Espírito Santo que ensina e mostra qual o caminho certo. É o Espírito Santo que dá aquele alerta: não faça assim, faça desse outro jeito, porque vai ser melhor para você. O Espírito Santo é o próprio Deus na vida do cristão e por isso é muito importante buscar o poder do Espírito Santo. Jesus fez as obras que fez porque ele era cheio do Espírito Santo e ele mesmo deu a última ordem, a última direção para os discípulos é: permaneçam e busquem o Espírito Santo. Agora eu faço um convite a você. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão é aquela oração em que você que ainda não entregou a sua vida para Deus, confessa que você quer receber Jesus na sua vida. Deus enviou Jesus para que ele oferecesse a vida dele na cruz e pelo sangue dele que foi derramado ali na cruz, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando recebemos Jesus, reconhecemos os nossos pecados. O sangue de Jesus derramado lá nos purifica, nos justifica dos pecados. E dessa forma, justificados dos pecados por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Toda pessoa que recebe a Jesus, recebe o perdão dos pecados pelo sangue dele, se torna um filho, uma filha de Deus, e recebe como presente
o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a guiar, ajudar, orientar, dar força para que a pessoa consiga ser guiada em direção ao céu. Então, se você ainda não fez essa oração, faça essa oração comigo. A Bíblia fala que para receber a salvação são necessários 2 requisitos. O primeiro, crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você reconhece: Jesus é o Filho de Deus. Ele realmente morreu por mim, mas Deus ressuscitou ele. E por meio da ressurreição de Jesus, ele está no céu diante de Deus e ele pode interceder por mim todos os dias, até o fim de todos os tempos. E o segundo requisito é confessá-lo com a boca, dizendo: Jesus é o Senhor. Então, nessa oração de confissão, você está fazendo essa segunda parte. Você está confessando. Creia no coração que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu para derramar o sangue dele para nos justificar dos pecados. E creia que Deus o ressuscitou dos mortos. E confesse com a sua boca, fazendo essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, para se tornar um filho, uma filha de Deus e receber o Espírito Santo. Ore comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O seu nome agora foi escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento nos céus. Da mesma forma que uma criança, quando nasce, recebe um registro de nascimento, quando você aceita Jesus, você recebe um registro de nascimento nos céus. Agora você é um filho, agora você é uma filha de Deus. Deus é o seu Pai e o Espírito Santo já está na sua vida. Ore regularmente, constantemente. Participe de uma igreja que prega que somente Jesus pode salvar. Vá às reuniões de oração, ore com os irmãos e peça: eu quero o Espírito Santo na minha vida. Espírito Santo esteja na minha vida. Peça especificamente para receber o Espírito Santo. Essa oração específica a respeito desse assunto de querer ter o Espírito Santo é que vai trazer todas as direções para tudo o que você fizer. E com o Espírito Santo, certamente você fará coisas que você não espera, não imagina, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E quando você tem o Espírito de Deus em você, você faz tudo o que ele preparou e reservou para a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre o poder do Espírito Santo. Te agradecemos porque essa palavra nos traz uma revelação, nos mostra o que precisamos para podermos seguir ao Senhor, nos mostra como fazer para vencer os pecados e como fazer para receber a direção e as respostas que muitas vezes buscamos sobre o propósito dessa vida, sobre o que estamos fazendo. Muitas pessoas se preocupam com o trabalho, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com os pais, com os filhos, com o futuro. Mas uma coisa só nós precisamos receber, que é o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo e com essa comunhão constante, recebemos em todo o tempo as respostas e o direcionamento que precisamos para tudo o que fazemos em todas as áreas da vida. Então eu peço nesse dia que o Senhor derrame o poder do Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos e sobre cada uma das tuas filhas, para que recebam e sejam cheios do Espírito Santo,
pois o teu Espírito Santo é que mostra o caminho e a direção para todo o problema e toda a situação que esse teu filho e essa tua filha ainda não sabe como resolver. Que o teu povo não esteja olhando para o céu, de braços cruzados, esperando uma providência ou uma solução, quando devem tomar uma ação, uma atitude, mas ainda não sabem o que fazer. Mas o teu Espírito Santo mostra e direciona. Faça dessa forma, faça desse jeito. E eu peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada filho e cada filha do Senhor nesse dia, em porção dobrada, em porção renovada, em porção de restauração, para que esse teu filho e essa tua filha esteja completamente renovado, restaurado, fortificado no Espírito Santo, para poder cumprir o teu chamado, o teu propósito, entender a tua vontade, obter as respostas para as quais ainda tem dúvidas, ainda não sabe o que fazer. Que o Senhor mostre, oriente e dirija os passos. Assim oramos e agradecemos. Pedimos que o Senhor agora cure os enfermos, que o Senhor visite os que estão nos hospitais, que o Senhor liberte os que estão na cadeia e em prisões, que o Senhor liberte os que estão acorrentados a algum vício e que não conseguem se libertar. Que o teu poder, que o poder do Espírito Santo ajude esse teu filho e essa tua filha a vencer todo o mal para a glória do teu nome. Assim agradecemos, amém. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus e nos deu esse acesso para sermos filhos dele. Dê glória ao Filho, porque Ele veio e deu a vida por nós, para termos esse acesso a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque, como vimos na mensagem de hoje, é o Espírito Santo que nos ajuda e nos fortalece, que nos guia, que nos ajuda a chegar até o céu. Deus abençoe grandemente. Agora vamos para a leitura bíblica de hoje, que é 2 Coríntios, capítulo 11. Para você que ainda não leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia, 2 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu para os coríntios. Os coríntios são pessoas que nascem na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que existe na Grécia. Então Paulo esteve em Corinto, ele fundou uma igreja para falar sobre Jesus nessa cidade, e depois que Paulo fundou a igreja, ele prosseguiu para outras cidades. Paulo foi um missionário. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, e nas viagens missionárias ele fundava igrejas, e depois que ele fundava as igrejas, de longe, quando ele estava em outros lugares, ele escrevia cartas dando recomendações, orientações para que as igrejas continuassem a seguir a Jesus. Então ele escreveu 2 cartas para os coríntios, e essas cartas estão registradas na Bíblia, e elas servem como orientações para que possamos seguir a Jesus. São orientações que foram deixadas por ele e que podem ser lidas na Bíblia. Então, 2 Coríntios 11 diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. 2. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Paulo está dizendo que suportem ele na sua loucura, porque nós vamos ler nos próximos versículos que, depois que Paulo foi embora para pregar o evangelho em outras cidades, apareceram outros apóstolos que começaram a pregar para os coríntios. E esses outros apóstolos se apresentavam como se fossem pessoas importantes e como se eles fossem super apóstolos e como se Paulo, que fundou a igreja, fosse um qualquer. Então Paulo
quando ele escreve essa carta, em alguns momentos ele vai dizer assim: eu sou de Deus, fui eu que fundei a igreja aí, fui eu que preguei para vocês por primeiro, e tudo que eu ensinei para vocês foi o que Deus me ensinou. Então eu é que sou o apóstolo que ensinei o que é correto. E esses super apóstolos aí, que começaram a aparecer pregando aí para vocês, estão exigindo muitas coisas de vocês. E vocês estão tolerando, aceitando que eles pisem em vocês e deem ordens em vocês. Só que eles não são superapóstolos, eu é que sou. Então, quando Paulo fala isso, ele fala também o seguinte: eu sei que é uma loucura eu me gabar. Toda pessoa que se gaba, que fala eu sou melhor, isso é errado. Então é disso que ele está falando aqui no capítulo 11. Ele fala assim: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Ele está explicando isso para eles. Aí ele diz no verso 2 do porquê que ele está sendo louco desse jeito. Ele está dizendo: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Então ele está dizendo: Deus quer a salvação de vocês. E eu também quero a salvação de vocês. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Então Paulo está dizendo: eu preguei para vocês, para anunciar Jesus para vocês, para preparar vocês para serem de Deus. Eu não preparei vocês para vocês serem enganados por outras pessoas. Agora o verso 3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Então ele está aqui começando a apresentar o argumento. A Eva foi enganada pela serpente, e o povo de Corinto estava sendo enganado por outros apóstolos que estavam aparecendo em Corinto e pregando para eles. Aí no verso 4, por que vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós? Então veja, Paulo está dizendo: vocês estão recebendo ensinamentos que não são do Espírito de Deus. Versículo 5. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Então Paulo está dizendo: vocês estão suportando esses pregadores aí, mas eu não acho que eu sou inferior a eles. 6. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. 7. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, quem é a boa notícia? A boa notícia de Deus é Jesus. Então, quando eu anunciei Jesus, que é a boa notícia de Deus, eu fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? 8. Enquanto estive trabalhando entre vocês, eu fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. Por que Paulo fala isso? Porque o natural é que as igrejas, com as suas ofertas e dízimos, sustentem os seus pastores. E no caso aqui, Paulo estava trabalhando para pregar para os coríntios, mas ele não estava coletando nada dos coríntios. As pessoas da Macedônia mandavam ofertas para sustentar Paulo e Paulo pregava para eles gratuitamente. Então, no verso 9: e durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém,
pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. 10. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Então Paulo estava dizendo: eu preguei para vocês e eu não cobrei nada. 11. Por que estou dizendo isso? Será que é porque eu não amo vocês? Deus sabe que os amo. 12. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais, entre aspas, apóstolos, tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Então, dá de entender, pela leitura aqui, que esses apóstolos, entre aspas, eram aqueles pregadores que vinham e cobravam dinheiro para que pudessem falar a respeito de Jesus. E dá de entender, pela leitura que fazemos aqui, que esses apóstolos entre aspas, estavam pregando outro Jesus e outras coisas. E Paulo aqui, que tinha fundado a igreja, está escrevendo a carta para orientá-los, dizendo: por que vocês aceitam, por que vocês toleram, por que vocês escutam essas mensagens que não falam a respeito de Jesus, que na verdade não são de Jesus. E Paulo fala: eu até me dispus a ficar falando gratuitamente do Evangelho, porque o meu compromisso é que vocês sejam como uma virgem pura, para serem apresentados para Cristo, somente para Cristo. Então, Paulo fala: eu vou carregar o orgulho de fazer isso, para ter a certeza de que vocês vão estar como uma virgem pura para chegarem até Cristo. Esse é o meu compromisso. Agora no versículo 13: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então Paulo vai dizer: eles não são apóstolos de Jesus. Eles falam a respeito dos seus trabalhos, eles se disfarçam, eles parecem que são pastores, apóstolos, mas eles não são. E ele fala aqui no versículo 14: não fiquem impressionados com isso, porque até o diabo, até Satanás, pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Verso 15: portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem. Veja aqui que Paulo fala: eles são pregadores, eles estão nas igrejas, eles se apresentam como apóstolos, mas eles são seguidores do diabo. Eles são servidores do diabo. E Paulo fala que se o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, ninguém deve ficar impressionado que dentro da igreja existam pastores que são servos do diabo e que se mostram como anjos de luz. Isso não é novidade. Então Paulo fala aqui: portanto, por tudo isso que eu estou falando, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem. Se até o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, os servidores dele também podem fazer isso. Agora, vamos lembrar de um detalhe. Se o diabo entrou no jardim do Éden, que foi criado por Deus, onde Deus deixou Adão e Eva, por que ele não infiltraria os seus servidores também dentro da igreja? Então, portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Veja, no fim
eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Se você está ouvindo essa mensagem, está lembrando de algum pastor, de alguma líder de círculo de oração, de alguma pessoa que faz parte de uma igreja que você frequentou ou que de repente você frequenta, esse texto é um ensinamento dizendo: não fique impressionado com isso. Não fique impressionada com isso. Já desde a época do primeiro século da igreja era assim. Então essas pessoas, elas aparecem porque o diabo, ele também tem um papel de derrubar os cristãos. Ele quer derrubar o cristão. E nós lemos na mensagem de hoje sobre a importância de ter o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mostra e orienta qual o caminho que o Filho de Deus, que a Filha de Deus deve seguir. E o Espírito de Deus mostra claramente. Não se preocupe com isso. Uma outra coisa é que o fato de ter uma ou outra pessoa que segue o caminho do mal na igreja não quer dizer necessariamente que você tem que abandonar a sua igreja. Não existem igrejas perfeitas. Se uma igreja for perfeita, então ela já está no céu. A única igreja perfeita é aquela que estará no céu, onde estarão apenas os santos, aqueles que venceram completamente o pecado e viveram nessa vida na direção do Espírito Santo. Então, em todo lugar, haverá pessoas que estão crescendo, aprendendo, se purificando, sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, e por estarem no processo de transformação, vão cair uma vez ou outra vez, precisando do auxílio, do socorro, para que consigam se reerguer e continuar a caminhada, e haverá também pessoas que intencionalmente são do diabo, que estão dentro da igreja querendo algum benefício, alguma vantagem e sendo servidores do diabo, se disfarçando de anjos de luz e com essa intenção. Mas a participação, a continuação dentro dessa igreja, muitas vezes vai servir para que você seja a luz e ajude outras pessoas dentro desse lugar para que consigam continuar a seguir a Jesus e não sejam enganadas. Então Paulo, ele entende esse papel e ele escreve a carta dizendo: eles estão aí e vocês estão tolerando, aceitando e até sendo enganados pelo que eles estão ensinando. Mas fiquem alertas, fiquem atentos. É por isso que Paulo escreve a carta. As cartas eram escritas para trazer orientação às igrejas. Versículo 16: eu repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. 17: de fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Então ele está dizendo aqui, Deus não mandou eu apresentar esse argumento de vejam que eu sou melhor do que eles. Deus não mandou eu dizer isso. Eu estou dizendo isso por conta própria. Versículo 18. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Então Paulo está dizendo assim, tem tanta gente aí que fala, porque eu tenho esse título, porque eu tenho aquele. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem, porque eu sou bacharel em teologia, eu fiz 4 anos de seminário, eu fiz missão ali e aqui, fui lá, e eles ficam se gabando por questões humanas. Então Paulo fala, já que todo mundo fica se gabando, eu também vou me gabar. Eu que fundei a igreja de Corinto, eu que ensinei a palavra para vocês, eu que fiz isso e aquilo, então eu também vou fazer a mesma coisa. Versículo 19. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos.
20. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. 21. Eu tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Então vejam que Paulo entende que é uma loucura as pessoas fazerem isso. Chegarem na igreja e apresentarem um currículo e um título e dizerem que fizemos isso, isso e isso para trazer impressão nas pessoas para conseguir tirar algum benefício delas. Mas Paulo fala, já que eles fazem isso, eu vou dar uma de louco. Eu vou falar também, eu sou de Deus, eu vim de Jesus. Veja aqui o verso 22. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Versículo 23. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Então veja, Paulo entende o que ele está fazendo, que é uma loucura dizer eu sou melhor do que eles, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e eu tenho estado mais vezes na cadeia, e eu tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. 24. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 25. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes eu passei 24 horas boiando no mar. 26. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Então Paulo está dizendo, até irmãos se colocavam no caminho dele e armavam ciladas, armadilhas. Colocavam ele em situações de perigo. 27. Eu tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem-me faltado casa, comida e roupas. 28. Além dessas e de outras coisas ainda, pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. 29. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. 30. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. 32. Quando eu estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. 33. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim eu escapei do governador. Então, Paulo aqui está dizendo, tem muita gente que se apresenta com currículo, querendo apresentar impressão, causar impressão nas pessoas, falando a respeito de muitas coisas, mas é para benefício próprio, é para ter o domínio sobre as pessoas. E Paulo fala, eu estive em tantas fraquezas, eu vou me gabar das minhas fraquezas, que eu passei por inundação, eu passei fome, eu passei sede, eu fiquei com várias dificuldades para pregar o Evangelho, para falar a respeito de Jesus, porque eu verdadeiramente estou preocupado que vocês sigam a Jesus. E ele fala para os coríntios, fiquem alertas, fiquem atentos, não se deixem levar por
pessoas que se apresentam como superapóstolos, com pessoas que têm uma imagem, uma aparência de que realmente são de Deus. Porque você percebe que eles não são, porque eles não estão dispostos a dar nada da vida deles pela igreja. Enquanto que eu, Paulo, passei por tudo isso, porque eu estou realmente preocupado que vocês sigam a Jesus. Esse texto traz uma aplicação prática para os dias atuais. Não se escandalize se você percebe que as pessoas que estão nos púlpitos, nos altares, estão muitas vezes mais preocupadas com elas mesmas. Tem pessoas que ficam mandando mensagens em redes sociais para essas pessoas dizendo: você está aí usando isso e usando aquilo enquanto a igreja está perecendo. O texto mostra a atualidade desses acontecimentos. Isso já acontecia no primeiro século e sempre existirão essas pessoas. O que importa é que você tenha os seus olhos em Cristo e que você receba e guarde o Espírito Santo com você. Jesus voltará. Como nós lemos em Atos dos Apóstolos, eles ficaram olhando para o céu e ficaram ali olhando para o céu e os anjos disseram: por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então, os anjos estavam dizendo: mãos à obra, ele já deu a ordem. Vocês precisam se reunir e buscar o Espírito Santo e se preparar para o dia da vinda dele. E essa é a mensagem de hoje, que você busque o Espírito Santo e aguarde a vinda dele. Lute pela sua salvação e das pessoas ao seu redor. Lute pela salvação das pessoas da sua família. Não fique olhando para os superapóstolos, entre aspas, ou para os apóstolos que estão por aí. Eles já existiam desde a época de Jesus. E eles sempre existirão. Sempre existirão aqueles que são servidores de Satanás. O diabo, lembrando, entrou no jardim do Éden e enganou Eva. E ele tem os seus seguidores, que se infiltram nas igrejas e que dizem: não tem problema, não é pecado fazer isso. Você pode fazer. E eles estão ali justamente para enganar e carregar a alma daqueles que não prestam atenção para o caminho dele, que é o inferno. Então, cuide da sua salvação, cuide da sua vida com Jesus, busque a Deus, busque o poder do Espírito Santo. Com isso encerramos. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Amém.